estamos ao vivo no Instagram, estamos ao vivo também no Facebook. Nós estamos aqui nessa missão de ler todos os dias provérbios. Nós estamos aqui lendo provérbios contigo, né? São 31 capítulos, estamos cada dia lendo provérbios e tornando o seu dia um pouquinho mais sábio. Aqui é a Janice que está falando, nós falamos aqui direto da rádio web Belém FM. Essa rádio, ela está ligada no Ministério Assembleia de Deus, né, Belém do Pará, que fica aqui em São José. Então, um convite, hoje nós temos culto, que você venha cultuar conosco. E nós estamos fazendo a leitura de provérbios, todos os dias derramando um pouquinho de conhecimento, né, na sua vida. Hoje é dia 21, provérbios de 21. E Provérbios foi escrito por Salomão, né? Eu sempre gosto de falar um pouquinho do início aqui para a gente poder entender. Salomão escreveu esse Provérbios, né? Ele recebeu em sonho Deus e Deus perguntou: o que você quer que eu te faça? E ele disse: eu gostaria de mais sabedoria para poder, né, governar bem meu povo. Então Deus deu, além de, né, se agradou daquilo que Salomão pediu, além de dar sabedoria, deu também para o Salomão tudo mais, riqueza. Salomão, segundo os historiadores, se hoje existisse a riqueza de Salomão, ela é de 5, 6 a 6 vezes mais do que toda a riqueza somada neste mundo. Então, ele de verdade, né, Deus cumpriu a promessa dele, Deus sempre cumpre a promessa. Lá em 1 Reis diz que não houve no mundo antes de Salomão uma pessoa mais sábia e que nunca há de ter. Então, quer dizer, uma promessa de Deus. E junto com a sabedoria, a gente consegue tudo mais. Então, qual que é o nosso convite? Que cada dia a gente leia Provérbios, pegue algo para nós e modifique algo na nossa vida. Esse é o objetivo. Então, Provérbios 21, dia 21, hoje. Então, vamos ler. Como corrente de águas é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quer. Olha só que coisa. Como corrente de águas é o coração. Uma corrente de água, ela cumpre a sua função na natureza, né? A corrente de água, ela só vai. Imagine, e Deus está dizendo, como uma corrente de água é o coração do rei, é o coração do líder na mão do Senhor. Ele a inclina, né? Vai inclinar para onde quer. Então, amados, assim como o rio flui continuamente, né, cumprindo seu propósito, nós também somos chamados a ser fontes de água viva, que a gente seja conduzido, nos permitindo a ser conduzidos na vontade de Deus. Lá em João 7,38 declara assim, que quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, tá uma declaração que nós sejamos como esse rei que se permite, né, ser guiado, né, pela mão do Senhor. Declare aí, vamos fazer umas declarações. Hoje nós vamos fazer algo diferente, nós vamos começar a declarar algumas coisas. Quem está me escutando, que vai escutar depois, né, vai subir pelo YouTube, estamos ao vivo no Instagram e no Facebook. Declare aí: Senhor, tome meu coração em tuas mãos. Guia-me segundo a tua vontade, para que a minha vida seja como um rio de água vivas, cumprindo o propósito que o Senhor designou. Vamos começar a declarar. Nós precisamos usar nossa boca. Nossa boca, ela serve tanto para amaldiçoar como para abençoar. Que a gente comece abençoando primeiro a nós mesmos, pedindo entendimento. Senhor, vem aqui, transforma meu coração num rio de águas vivas para que eu possa cumprir o seu propósito. Provérbios 21, 2. Todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. A gente já falou isso, né? Lá em Provérbios 3, por que Provérbios, Janice? Ele se repete, né? Porque tem coisas que é tão importante que Deus está dizendo, você precisa ler de novo, porque você não prestou muito atenção. Então, aqui está dizendo, todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. A gente acha que a gente está no caminho certo, mas Deus vai buscar a nossa intenção lá no profundo, né? O homem, olha só, em 1 Samuel diz assim, 1 Samuel 16:7, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Qual é o aroma do seu coração?
O que está escondido no profundo? A gente acha que Deus não vê tudo, gente. Deus enxerga tudo aquilo que a gente vê, aquilo que a gente não vê e aquilo que é só a gente pensa. Eu não sei se já aconteceu com vocês, às vezes eu penso em umas coisas, ai, que vontade disso. Deus escuta até minhas vontades do mais íntimo. E aconteceu já várias vezes aquilo que eu desejo lá no meu íntimo, nunca abri minha boca para falar e Deus me dá do jeito que eu desejei. Por que isso? Porque Ele sonda até o nosso profundo. Qual é o perfume do teu coração? O que tem no teu coração? Comece a fazer um trabalho de higienização de quem você é. Né? Tô lá tomando banho e começo a pensar, Senhor, do mesmo jeito que eu tô tomando esse banho, higieniza minha mente, higieniza meu coração, lava meu coração dos sentimentos. Né? Às vezes as coisas estão acontecendo, né? Às vezes eu tô lá numa luta, né? A gente está numa luta, num desafio, num deserto, como o cristão gosta de falar, eu tô no meio do deserto. Esse deserto é para que a gente se melhore, mas ele não pode turvar o nosso coração. Então não deixa teu coração, tua cabeça ficar com aquelas mensagens assim, mais isso. Começa a escutar mensagens negativas, isso não é Satanás, está te setando. Nós temos que ter clareza do que está acontecendo. Então, quando você tomar banho, faça, porque a gente é carnal, mas a gente é espiritual também. Então, faça isso, Senhor, do mesmo jeito que eu estou tomando esse banho, lava o meu coração com o sangue do Cordeiro, Senhor. Eu quero ser limpo, eu quero ser um rio de águas vivas, que eu seja, Senhor, o mais próximo de Ti. Começa a pedir, profetiza na sua boca, é assim que funciona. Nós precisamos abrir a nossa boca para profetizar primeiro para nós, depois para os nossos, e para isso a gente precisa ter sabedoria e clareza, né? Provérbios 21:3. Fazer justiça e julgar com retidão é mais agradável ao Senhor do que oferecer sacrifícios, né? Por que fazer justiça? O que é fazer justiça, né? O que é justiça? Justiça é fazer aquilo que agrada o coração de Deus, seguir os caminhos de Deus, né? Então, fazer justiça com retidão é usar a balança do Senhor, né? Então, é mais agradável ao Senhor do que oferecer sacrifícios, né? E o que é fazer o sacrifício, né? Muitas vezes a gente faz algo, né? Como se fosse uma troca, eu vou fazer isso para ganhar isso do Senhor. Deus não barganha as coisas, então a gente tem que ter essa clareza. Deus não vai barganhar, porque Ele vai sentir o perfume do teu coração. Então, que nós sejamos o sacrifício vivo, santo e agradável para o nosso Senhor. Que eu seja o meu próprio sacrifício. Estou eu aqui, né, me colocando em sacrifício vivo para o Senhor, para que o Senhor possa, né, levar minha vida, me ajudar a levar minha vida em retidão e me usa, Senhor, para aquilo que o Senhor precisa. Vamos declarar, Senhor, ajuda-me a viver na justiça e retidão, sendo um reflexo do teu amor e agradando o teu coração em tudo que eu faço, que eu me dou em sacrifício vivo. É isso que a gente tem que fazer, que a gente seja esse sacrifício vivo ao Senhor. Provérbios 21:4. Olhar arrogante e coração orgulhoso. Essa é a lâmpada dos ímpios, são pecado. Aqui está dizendo, o olhar arrogante e o coração. Primeiro que Deus detesta, está lá em Provérbios 8:13, está escrito assim, o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Janice, eu queria, temer ao Senhor. Como que eu vou temer ao Senhor? Ter extremo respeito ao Senhor. Temer ao Senhor é ter extremo respeito ao Senhor. Então, temor do Senhor consiste em odiar o mal. Odeio o orgulho, odeio a arrogância, o mau comportamento. Aqui está dizendo as coisas que Deus odeia. Então, vamos voltar lá em Provérbios. Olha quem está aí comigo, Ivone, amiga de infância, de adolescência, né? Ivone amada, nós estamos lendo Provérbios. Hoje é dia 21, a gente está lendo Provérbios 21. Lindona, nós estamos nessa jornada da sabedoria, e essa jornada de sabedoria também é transmitida ao vivo pela Rádio Belém FM, uma rede web, tá lá, uma rádio web, tá lá na link da bio. Então, olha só, vamos escutar um pouquinho da sabedoria de Provérbios. Então, o olhar arrogante, Provérbios 21:4, o olhar arrogante, o coração orgulhoso, é a lâmpada dos ímpios, são um pecado. E eu estava falando que Deus detesta, Ele odeia o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e a boca que fala perverso. Então, isso, e aqui está declarando, está falando que é um pecado.
Então, nós somos convidados nesse versículo a olhar dentro da gente e ver aonde que a gente está sendo, porque a gente pode sim ser orgulhoso, a gente pode ser arrogante, né? A gente não é sábio em todas as áreas e também não é tolo, nem arrogante, nem orgulhoso em todas as áreas. Aquele que já está caminhando no caminho reto do Senhor, a gente tem que fazer essa conferência dia a dia para que a gente possa entender aonde que a gente está sendo falho e ajustar. Então faça uma declaração agora. Senhor, ajude-me a reconhecer e abandonar o pecado que ainda carrego, Pai. Tira de mim o orgulho, a arrogância e tudo que não te agrada. Às vezes a gente não consegue enxergar. Senhor, abre meus olhos para que eu possa saber aquilo que eu estou fazendo que não lhe agrada. Senhor, me mostra. Porque às vezes é a arrogância ainda da gente. A arrogância da gente ainda é, agora eu estou falando para mim isso. Dizer assim, não, mas eu estou no caminho reto. Será que eu não preciso arrumar mais nada? Então não sejamos arrogantes, pedimos para Ele. Senhor, me mostra aquilo que eu preciso ajustar. Coisa linda isso, né? Provérbios 21, 5. Os planos do diligente conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Né? Deus nos chama a ser diligente todos os dias. Isso por quê? Porque nós temos uma função, nós precisamos fazer algo, né? Ele nos chamou para um propósito. A gente não nasceu e descobriu o nosso propósito. A gente nasceu para cumprir o propósito de Deus. A gente nasceu, você nasceu para cumprir o propósito de Deus. Então a gente precisa ser diligente. Ele está dizendo, os planos do diligente, né, conduzem à fartura. E aqui também se destaca o valor de um planejamento, uma vida planejada, né? Nós precisamos construir uma vida próspera e equilibrada, planejando, né? Mas temos que ficar olhando para a gente não ter aquela pressa excessiva, né? A gente querer que tudo aconteça no nosso tempo e não é nesse tempo, né? Para a gente ter uma vida, né, equilibrada e cheia de propósito, a gente precisa ter atenção e não querer pular as etapas. Precisamos entender as etapas. Então, Senhor, vamos ajustar uma declaração aqui. Senhor, ajude-me a ser equilibrado, diligente em tudo que eu faço. Ensina-me a planejar e trabalhar com constância, confiando que Tu suprirás as minhas necessidades no tempo certo. Como é difícil entendermos o tempo certo do Senhor, a gente quer no nosso tempo, né? Outro dia eu dei um exemplo aqui, que, né, um exemplo muito simples, dizendo assim, às vezes a gente compra lá na Shein algo, né, compramos lá na Shein ou naqueles sites da internet aí da China, e a gente compra e lá tá dizendo vai chegar de 60, 50 dias, 80 dias, você compra, paga e espera com o coração tranquilo. Aí Deus vem com uma promessa e às vezes nem chega a tua encomenda da Shein, né, ou desses sites da China. Eu já comprei e não chegou. E aí Deus tem uma promessa na tua vida, né? Você vai fazendo isso, não quer esperar o tempo de Deus. Você quer fazer que Deus cumpra a tua ordem no tempo, né? E na Shein tu espera com o coração tranquilo. Então que a gente entenda que às vezes a gente não está pronto para a nossa promessa. Que adianta Deus me entregar aquilo que eu tanto peço se eu não estou pronto, eu vou jogar fora. Então, o que eu preciso, Janice? Eu preciso ser litigante, diligente. A gente leu ali atrás. Para que diligente? Diligente para poder estar pronto. Se eu quero louvar no altar de adoração, eu preciso exercitar, minha voz está pronta, porque na hora que alguém me convidar, não vou perder a oportunidade. Se eu quero casar com um homem virtuoso, né? Um sacerdote do lar, eu preciso ser uma princesa do Senhor, uma mulher virtuosa de Provérbios 31 e não uma Fiona. Então eu preciso me preparar, eu preciso estar preparado. Então aqui está dizendo, né? A gente leu, eu preciso estar preparado, que eu seja diligente para fazer tudo o que tem que fazer. Provérbios 21, 6. Fazer fortuna por meio de mentira é vaidade e armadilha mortal. Primeiro que a mentira, né? O mentiroso, né? Quem é mentiroso já sabe que não é filho de Deus, né? O pai da mentira é o Satanás, é o diabo. Então, o pai da mentira é o diabo, a gente conhece isso. Então, fazer fortuna por meio de mentira é vaidade e armadilha mortal, né? Porque o pai da mentira vai te cobrar. Então, coloque seus caminhos, né? Deus detesta. Senhor, ajude-me. Vamos falar, Senhor, ajude-me a ser íntegro em tudo que eu faço, inclusive na forma como que eu busco a minha prosperidade. Que minha riqueza seja fruto da tua bênção. Que a minha riqueza seja fruto da tua bênção e não algo que eu esteja buscando por métodos ilícitos, com mentira, com enganação, com enrosco, né? Não faça isso. Não vai funcionar. Talvez pareça no começo, mas está tão fácil. É só um anzol.
é só um anzol para te pescar. E depois que você está com o anzol na boca é difícil de tirar. Então, vigia. Vamos lá, Provérbios 21:7. A violência dos ímpios os leva à ruína, porque eles se recusam a praticar a justiça, né? A gente vai falar no 21 muito sobre o ímpio, né? Porque nós precisamos entender o que o ímpio faz para a gente reconhecer se não é o que eu estou fazendo. Ai, Janice, mas eu não sou ímpio, né? O que é um ímpio? Aquele que não aceitou os caminhos de Deus. Mas às vezes você está buscando o caminho de Deus e faz alguma coisa que não está dentro daquilo que Deus gostaria. Então nós precisamos reconhecer. Então aqui está falando a violência dos ímpios os leva à ruína, à autodestruição, né? Porque eles se recusam a praticar a justiça de Deus, né? O que é a justiça, Janice? A justiça é andar nos caminhos retos do Senhor, a justiça de Deus está falando aqui. E ele só é ímpio porque ele não faz isso. O dia que ele começar a praticar a justiça de Deus, ele vai sair da qualidade de ímpio, vai começar a buscar e conhecer. É como se eu tivesse um copo de água suja, o ímpio é esse copo. Ele começa a buscar coisas novas, né? Eu quero, né, ter as bênçãos do nosso Senhor, vamos colocar água limpa nesse copo e vai se limpando, e é assim. Então, Senhor, vamos declarar, ajude-me a praticar a justiça e viver segundo os teus princípios. Livra-me de toda atitude que desagrada o teu coração e guia-me no caminho de retidão e paz. Comece a falar sobre isso. Começar a falar com Deus, gente. Deus não é alguém que está lá em cima do trono. A gente fica, né, criando uma figura. Deus está aqui do teu lado, está dentro de você. O Espírito Santo dele, né, que é uma parte dele, está dentro de você. Então usa isso. Tudo está pronto. Precisamos acessar. Para isso a gente precisa ter intimidade. Como é que eu busco, Janice? Começa a ler, começa a falar com ele. Vai do teu jeito. Só faça, só vai. Pega aconselhamento com a palavra. Nós estamos fazendo isso aqui, nós estamos fazendo aqui uma oração, porque toda vez que eu digo aqui, ó, que eu peguei, por exemplo, o 21:7, dizendo que Deus o abomina, né, que a gente cresça a partir da mentira. Então aqui, quando eu digo, Senhor, ajude-me a praticar a justiça e viver segundo teus princípios, eu estou fazendo uma oração. Então a gente pode orar na hora que a gente está lendo, por exemplo, agora, 21:8. O caminho do culpado é tortuoso, mas quanto ao inocente, a sua conduta é reta. Quando eu leio e digo assim, Senhor, que eu não ande nesse caminho do culpado. Eu quero andar na sua conduta reta. Eu estou fazendo uma oração. Então, a oração pode ser aquela oração que a gente ouve, né, falando de coisas. Ah, Senhor, obrigado pelo meu dia. Me perdoa, Pai. Esse é um tipo de oração. Outro tipo de oração é eu ler a palavra e entrar dentro dela. E dizer, por exemplo, Senhor, como diz aqui no 21:8, o caminho do culpado é tortuoso, mas quanto ao inocente, a sua conduta é reta, eu posso ler e dizer, Senhor, que eu não seja esse que está no caminho tortuoso, coloca-me no caminho reto. Aí eu estou orando, isso é uma forma de orar, é tão lindo. E o que é o caminho tortuoso? Né? É um caminho de desordem, de confusão, né? que é trilhado, né? Deus quer que você trilhe um caminho de integridade e de retidão. A gente sempre sabe, né? A gente sempre sabe o que é certo, o que é errado. A gente só está tentando, às vezes, nos justificar para a gente manter-se dentro do erro. Então, não seja esse. Então, fala aí, Senhor, guia-me no caminho reto e afasta de mim todo desvio e engano. Começa a pedir, tira esse desvio e esse engano. Ajude-me a viver com inocência, integridade e obediência. Temos que ser obedientes. Essa é a chave, ser obedientes. Provérbios 21:9. Melhor é morar num canto de um terraço do que com uma mulher ou com um homem briguento numa casa ampla. Aqui está dizendo, né, que precisamos de paz, né? É melhor a gente morar de forma simples que morar com uma pessoa que é rancenta, que é briguenta, que é rigenta, né? Não seja essa mulher que toda hora fica resmungando, o homem, não seja aquele homem que para tudo resmunga. Para que isso? Para que murmurar, né? Não sejamos aqueles que fica o tempo todo murmurando. Oi, Dona Maria, entrou na nossa live, seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. Os lagianos tomando conta aqui, tomando conta. E olha só, então que sejamos, a gente está lendo Provérbios 21:9, então
é melhor morar num canto de um terraço do que com uma mulher ou com um homem briguento numa casa ampla. Às vezes a casa é ampla, né? Tô morando num palácio, mas com uma pessoa que não me respeita, com uma pessoa que tá sempre brigando, sempre murmurando. Meu Deus, que coisa mais triste isso, né? Que não sejamos essa pessoa, que a gente não viva numa casa assim, e que não sejamos a pessoa que faz essa brigaceira dentro de casa. Então declara aí, Senhor, ajude-me a ser uma fonte de paz, de edificação no meu lar. Purifica minhas atitudes e palavras para que eu possa deixar um legado de integridade e amor para a minha família. Que eu não seja essa pessoa que seja a que vai fazer a confusão no meu lar. Provérbios 21:10. A alma do ímpio deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. O ímpio, ele é por natureza cruel. Então, o ímpio, ele tem desejos enraizados de egoísmo, de maldade, né? Então, ele está falando aqui, ó, no provérbio, a alma do ímpio deseja o mal em tudo. Nem o seu vizinho recebe sua compaixão, nem as pessoas mais próximas têm dele compaixão, né? A ausência de misericórdia é a marca do ímpio. Ele é indiferente a qualquer necessidade de dor, de tristeza, de solidão do seu amigo, do seu vizinho, do seu parente. Então, a gente tem que, né, para essas pessoas, eu oro e me distancio, porque não tem muito o que fazer. Vamos lá declarar, Senhor, transforma o meu coração para que eu deseje o bem a todos e pratique a compaixão, que minha vida seja um reflexo do seu amor e da sua misericórdia. Que eu não seja ímpio nunca, né? Às vezes a gente é tolo numa área e não é tolo no outro. Então a gente tem que estar sempre fazendo essa conferência. Será que eu estou ficando tola numa área? Às vezes a gente é sábio naquela área e por algum motivo, por exemplo, vou dar um exemplo da minha casa. A Sofia estava passando, minha filha de 12 anos, estressada, 12 anos, né? Cansada, sobrecarregada, isso são as palavras dela. Então a gente estava vindo numa situação reta, boa, tranquila. Dali a pouco vem um vento e derruba tudo, parece que tudo acaba. Então a gente tem que ser sábio nesses momentos do vento, né? E às vezes não é fácil, né? Então a gente, né? Às vezes eu falei palavras não de pessoa sábia. Então a gente tem que fazer isso, a gente tem que higienizar, olhar, conferir, ver, poxa, errei. E se retratar, tá tudo bem. A gente não tá aqui para, né? A gente nunca vai conseguir esse lugar de eu nunca vou errar. Então que a gente seja sábio e, né, seja humilde, porque Deus adora esse coração de humildade, dizer assim, olha, minha filha, desculpa, a mãe errou. Vamos agora, a partir de hoje, a mãe vai fazer de forma diferente, vamos identificar, a gente identificou as coisas que não estão andando certo, escrevemos numa folha, inclusive com data, para que a gente possa olhar. Então, às vezes a gente não sabe como resolver, como chegar no coração do filho, a gente tem que buscar da melhor forma, né? Então, que a gente seja esse agora, esse sábio que vai, né, vai começar a olhar e verificar o erro e ser humilde para dizer, não, eu errei, tá tudo certo, estou aqui nessa jornada do conhecimento. A gente não pode ficar se martirizando, ou se machucando, né? Eu errei, me desculpa. Só eu errei, me desculpa, vamos para a próxima. É isso que a gente tem que fazer. Provérbios 21:11, estamos muito atrasados. Quando o zombador é castigado, os ingênuos se tornam sábios, e quando o sábio é instruído, ele cresce em conhecimento. Provérbios 21:11 é muito parecido com Provérbios 19:25, que falava, o açoite e zombadores ingênuos aprenderão a prudência. Aqui está dizendo o quê? Que quando o zombador é castigado, porque esse castigo vem, o ingênuo, que é aquele que ainda não conhece, está começando a conhecer, ele se torna sábio, ele vai começar a enxergar e aprender por aquilo que ele está vendo. E o sábio, quando ele é instruído, ele cresce. O sábio sempre vai crescer. O sábio sempre vai buscar aprender mesmo na disciplina. Que nem agora, errei, eu disse que eu errei, agora vou aprender, vamos aprender o que eu errei. Então, o sábio, a pessoa está buscando a sabedoria, ele é essa pessoa que tem humildade para escutar. Provérbios 21:12, Deus, o justo, observa a casa dos ímpios e faz cair na desgraça. Aqui está falando, revelando a justiça de Deus, né? Que ele vê tudo que acontece, mas também, né, tudo que acontece, as obras, o perfume do coração. Então, né, Deus enxerga tudo. Vamos declarar, Senhor, ajude-me a viver com integridade, confiar na tua justiça. E às vezes a gente busca, né, nós fazermos a justiça pelas próprias mãos, não somos nós os julgadores. Já pensou nisso? Que não é você que tem que julgar?
Não deve ser você com as suas próprias mãos. Hoje eu falei isso com a Sofia quando eu deixei ela no colégio, que às vezes as pessoas fazem mal pra gente. Quando a gente entrega as coisas na mão do nosso Senhor, a gente tem que entregar e descansar. Isso não é uma atividade fácil, porque a gente sempre quer resolver pela nossa força, né? Então, entrega ao Senhor aquilo que está incomodando você. Senhor, até aqui fui eu vou deixar nos pés da sua cruz essa situação e eu vou descansar em ti, Senhor. Mas aí eu preciso de verdade largar, não posso largar e pegar, isso está errado. Então, aconteceu uma situação que me deixou muito triste ontem, muito irritada com uma situação que a gente está resolvendo, assim. E eu pensei, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Opa, hoje de manhã já escutei uma voz dizendo, você não vai fazer nada? Você não largou para mim? A minha obra é perfeita, eu não acabei ela. Ai, que lindo, né? Bem para mim isso. Eu não acabei ela. Então, larga na mão do nosso Senhor e descansa, queridos. Descansa porque Deus está bradando no teu lugar e é no tempo dele, né? Então, deixa aí, não te incomoda. Ah, vou entrar com uma ação, vou fazer uma cobrança. Que isso, Jesus, nós temos, né, o nosso Pai querido, aquele que cuida de tudo, está vendo o teu coração, ele está vendo tanto que você está se dedicando, né, em cuidar da tua família, de você. Então não faça, não é a tua mão. E aqui, né, a gente ouviu que Deus, né, aqui, vamos ler de novo aqui, Jesus é justo, Deus é justo, ele observa a casa dos ímpios, o coração, ele consegue ver tudo. Então fica tranquilo, fica tranquila. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. A gente não escuta isso? Então vamos acreditar naquilo que a gente escuta. E eu falei da Sofia hoje, a fé, exatamente foi isso hoje. A fé é acreditar naquilo que a gente não vê e não tirar da mão do Senhor aquilo que a gente colocou. Então deixa lá, ou você crê nele ou você não crê, né? Então temos que deixar lá que a obra dele é completa, não vai vir na metade. Provérbios 21:13. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Aqui Deus está, aqui na Provérbios está falando da compaixão e da responsabilidade que a gente tem de ajudar os necessitados. Os pobres aqui que são falados são pessoas em situação de vulnerabilidade. Por exemplo, nós vamos, sexta-feira, a igreja vai fazer um trabalho de evangelismo na rua. Vai escutar as pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade. Vamos levar um alimento, vamos levar um alimento quentinho, um cachorro quente, e além do cachorro quente a gente vai levar a palavra de Deus e ainda um louvor. Então é um trabalho muito bonito que é feito, muito bonito. É um trabalho que edifica de verdade. Provérbios 21:14. O presente dado em segredo acalma a ira, e a dádiva feita em sigilo apazigua grande indignação, né? Aqui tá falando do poder do ato generoso e discreto, né? A gente tem aqui, até vou citar Mateus, que vai clarear. Mateus 6:3 diz assim, Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita, para que a sua esmola fique em segredo, e seu pai, que vê em segredo, lhe dará recompensa. O que está dizendo, né? Que a gente não deve se alarmar das coisas que a gente faz as coisas para o Senhor, não é para a sociedade ver e dizer, ai, que bonitinho, ela está servindo. Não, faça para ajudar e para agradar o coração de Deus, que é o que importa. Provérbios 21:15. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas é espanto para quem pratica o mal, né? A prática da justiça, ela reflete o caráter daqueles que andam com Deus. E as pessoas, os ímpios, né? As pessoas ficam chocadas, mas como? Mas para quê? Né? Eu escuto às vezes, mas para quê? Então, Senhor, que eu encontre alegria em praticar a sua justiça e força para perseverar, mesmo diante da oposição. Que minha vida seja o reflexo do teu caráter e da tua bondade. Diga isso. Seja usado. Eu de manhã eu falo, nem todos os dias, depende do dia, mas às vezes na minha oração eu digo, Senhor, eis-me aqui, me usa no que o Senhor precisar hoje. Porque Deus precisa. Isso é até uma conversa muito grande, nós vamos falar em dezembro isso. Deus vai usar você, ele usa das pessoas. Ai, Janice, você está me dizendo que Deus precisa de você, ele precisa de alguém. Né? Ele poderia fazer tudo, mas esse mundo ele deu ao Filho do homem, ele deu a nós.
Então ele deu domínio, tá lá em Gênesis, né? Isso é uma outra história que nós vamos conversar, eu tô estudando sobre isso, nós vamos fazer um dia muito bacana, vai ser, pra gente entender, tanto que diz lá em Apocalipse 3:20, 3:22, eu acho, 3:20, eu não me lembro agora, que diz assim que Jesus está na nossa porta, ele bate e ele só vai entrar na sua casa se você abrir a porta. Será que ele não poderia entrar pela janela? Ele poderia entrar de qualquer jeito, mas ele não vai. Ele não é abusivo, ele vai esperar você o chamar. Por quê? Porque ele precisa desse convite. Então, Deus precisa das pessoas para fazer a sua obra aqui, porque ele é o dono da... É como se você alugasse, você tem um apartamento, você aluga. Você é o dono do apartamento, mas quando você aluga, você dá o domínio para a pessoa, para ela morar lá, você não pode entrar a qualquer hora. Aquilo está no domínio, então nós temos domínio, está lá em Gênesis. Então é um negócio muito bacana. Então aqui, ó, a gente estava lendo, né, que eu encontro alegria em praticar sua justiça e sua bondade, né, esse reflexo da sua bondade. Mas não sei nem por que eu entrei nisso agora, vamos lá, né? Me perdi, vamos lá, viu? Eu fico entusiasmada. Provérbio 21:16. Quem se desvia do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. O caminho do entendimento é o segundo pilar de sabedoria. Janice, como é que eu faço para ser mais sábio? Primeiro eu tenho que buscar fontes novas de conhecimento, por vídeos, áudios, ler a Bíblia, escutar o nosso programa ATT de manhã, né? Aprendizado, transformação e transbordo é o nome do nosso programa. Então, aqui está dizendo, quem se desvia do caminho do entendimento. O entendimento é o Primeiro, para ter sabedoria, eu tenho que buscar novo conhecimento, depois eu tenho que entender. E eu estou aqui dizendo para você como é que funciona. Eu estou tentando te trazer o entendimento. Então, aqui está falando, Provérbios 21:16. Quem se desvia do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Dos mortos da onde? Como que é isso, Janice? Dos mortos é que você vai ter não só uma morte física, mas uma morte da tua vida espiritual. Tu não vai enxergar o propósito de Deus, tu não vai enxergar a luz, a direção, tu não vai entender as coisas. Então o entendimento é o segundo pilar da sabedoria. Então eu preciso entender as coisas, eu preciso entender o porquê dessas coisas, eu preciso entender o que diz a palavra. Será que eu vou na congregação dos mortos? Que isso? É uma festa do Halloween? Não, você vai estar morto espiritualmente, que você não vai estar andando conforme o propósito de Deus para a tua vida. Então é isso, é muito lindo, gente, só que a gente precisa parar para sentar e estudar, porque assim, a gente pensa, né, nesse mundo de hoje, com essa velocidade que tem a informação, ninguém mais quer estudar nada, a gente manda uma mensagem de WhatsApp um pouquinho maior, ninguém lê mais nada. Então imagina, se antes, com a minha geração, eu tenho 50 anos, com a minha geração ali de 30, 45 anos, essa geração que está com 50, essa geração ainda lia, mas eu vejo a geração nova não lê nada. E se eu não leio nada, como é que eu vou ter? Que fonte nova de aprendizado que eu vou ter? Aí eu vou para a internet, que a informação é rápida, acelerada e distornada. Ela só fala lá, a internet está cumprindo uma agenda que não é a de Deus. Então, onde é que nós vamos parar? Então, a gente precisa parar para a gente estudar um pouquinho a palavra de Deus e buscar conhecimento direto na fonte. Porque também diz na Bíblia, né? Conhecei a verdade e ela vos libertará. Libertará do que, Janice? O que vai me libertar dessa prisão que a gente está vivendo? A gente está vivendo como uma manada, em todo mundo para batedouro. É forte isso que eu estou dizendo, mas é realidade. O mundo hoje está vivendo como uma manada. Todo mundo faz o que todo mundo faz. E aquele que tenta estudar e sair, às vezes é o estranho, mas não, na verdade não é. Todo mundo deveria estar tentando buscar o conhecimento, ser um pouco mais sábio. Então precisamos ser esse que não estamos na manada, precisamos estudar. Por isso que eu estou falando para vocês aqui. Temos que ter o conhecimento. Olha só. 21, e aqui vai até abraçar o que eu tô falando, 21:17, quem ama os prazeres acabará na pobreza, e quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Os prazeres aqui, esse prazer imediato que a internet nos dá, dessa minha falta de instrução, eu tô na internet, tô mais um stories, mais um, isso é vicioso, você vê que já tá confirmado, as crianças estão viciadas de verdade. Então aqui tá falando, quem ama o prazer acabará na pobreza. A gente tem que cuidar com esses prazeres imediatos. Por exemplo, todo mundo quer ter um corpo bonito pro verão, mas como que eu faço para conseguir esse corpo bonito? É um processo, eu preciso comer melhor, preciso tomar mais água, eu preciso dormir melhor, eu preciso fazer atividade física.
todo mundo quer o resultado, mas ninguém quer fazer o que tem que ser feito para o resultado, porque as pessoas querem o prazer imediato, quero comer a pizza, quero tomar o refrigerante, só hoje eu vou comer pizza, só hoje eu vou tomar refrigerante, só hoje eu vou comer o doce, só hoje, só hoje. Então a gente está virado, tá tendenciando o nosso olhar para o prazer imediato. Então o que está falando? Quem ama os prazeres acabará na pobreza, e quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Aqui, quando fala vinho e azeite, o papel do vinho, na Bíblia, o papel do vinho e do azeite, o vinho representa alegria, o azeite é prosperidade, né? Elas são bênçãos quando usado com moderação, né? Mas a gente tem que ter cuidado, né? O vinho que alegra o coração do homem e o azeite que dá brilho ao rosto, não tem problema no uso, mas a gente não pode abusar, né? Então aqui está falando que a gente precisa moderar e vigiar se a gente não está gastando nosso tempo e energia com coisas que não precisamos fazer. Provérbios 21:18. O ímpio serve de resgate para o justo e o infiel para os retos. Aqui está falando da justiça divina de Deus, né? Que sempre vai proteger os justos, enquanto os ímpios acabam enfrentando as consequências das suas escolhas. Deus sempre vai estar protegendo os seus filhos. É como uma mãe que protege o filho, é simples assim. Provérbios 21:19, vamos apurar. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e geniosa, ou com um homem, né? Provérbios foi escrito com uma conotação mais masculina por conta do tempo, que foi há quase 3.000 anos atrás, mas aqui está dizendo, né? Prefiro morar no deserto, né? E o que é morar no deserto? O deserto é um lugar árido, difícil de habitar, mas eu prefiro ainda assim morar nesse lugar difícil de habitar do que com uma mulher regenta, ou com um homem, né? Genioso, briguento, né? Isso a gente entende fácil, né? É fácil de entender porque é muita realidade da vida da gente. Provérbio 21:20. Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Isso é muito sério, né? Porque aqui está falando da diferença entre a diferença da sabedoria e da tolice na administração daquilo que Deus nos deu. Então, na casa do sábio, ele usa tudo, há tesouros preciosos o suficiente para viver, ele usa tudo, né? Tudo que tem, ele usa de verdade as coisas, e o tolo desperdiça, né? Às vezes a gente vê até a comida, né? O alimento, a gente vê às vezes pessoas mais simples que eles jogam muita comida fora, né? Desperdiça muito. Não, quando eu digo para pessoas mais simples, é simples no entendimento. Então, assim, ó, a gente não pode desperdiçar nada, a gente não pode desperdiçar comida, a gente não pode desperdiçar a força, as coisas, o dia, o tempo. Esse é o poder da sabedoria. Que a gente aproveite bem os recursos que Deus nos deu. Às vezes a gente tem lá a louça, mulheres, a gente tem louça, tem roupa de cama, coisa que a gente nunca usa. Ai, por um momento especial, daí morre, nunca usou, né? Aí a tua família, que era quem que você deveria né, cuidar bem, deveria honrar com aquelas coisas, tu não faz. Então use. Hoje meu convite é para que você use as louças na mesa, eu não guardo nada mais. Usa louça para tua família. Eu e Sofia almoçamos juntas com a melhor louça que eu tenho em casa. Por que isso? Porque eu quero honrar aquele momento. Porque é ela que eu tenho que honrar. É ela que está todos os dias. Então que eu monte as coisas boas para minha filha, para minha vida. Não só quando vai uma pessoa, né? Uma outra pessoa lá em casa, a gente quer receber bem, mas a gente tem que honrar quem está dentro de casa. Usar a melhor roupa. Ah, Janice, eu tenho lá um monte de roupa. Usa. Pode ser que você não tenha outra chance. Vamos usar. As coisas estão para nos servir. Provérbios 21:22. O sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Aqui está falando do poder da sabedoria frente à força, né? E à confiança equivocada. Aqui está falando que o sábio consegue escalar uma cidade dos valentes porque ele tem estratégia, ele tem discernimento, ele tem conhecimento, e que isso tudo supera a força física. Então aqui está nos convidando para que a gente seja sábio, para que a gente possa derrubar as fortalezas. E o que é derrubar as fortalezas? Às vezes fortaleza é nosso marido que está lá, né, com dificuldade de entender aquilo que precisa ser entendido. Então a gente tem que ser sábio para chegar do jeito certo. A gente tem que ser sábio para chegar lá no nosso chefe, né, e falar as coisas certas. A gente tem que ser sábio, às vezes a gente, né, usar a nossa sabedoria de forma correta para a gente poder colocar, até ajudar as pessoas que estão à nossa volta a entrar no caminho que precisa, né? E tem outra coisa, o sábio sempre escolhe com inteligência quais as batalhas que ele quer brigar, porque às vezes as pessoas que estão na nossa frente, o valente que está ali, a muralha que está ali, não adianta você dar murro que tu não vai quebrar, porque a pessoa não quer aprender. Então a gente tem que saber também qual é a batalha, né? Não nos coloque em qualquer batalha,
qual é a luta que você quer brigar. Eu não entro mais, eu só entro naquilo que de verdade precisa, porque a gente já tem tanta coisa para resolver, né? A gente fica se metendo naquilo que não precisa. Provérbios 21, 23. Quem guarda a boca e a língua guarda a sua alma de muitas dificuldades. Aqui está falando, né? Qual é a característica do sábio? O sábio tem a cabeça com as coisas que vêm do céu, né? Ele tem uma mente cheia da palavra de Deus, do conhecimento de Deus. Ele tem um espírito sereno e a boca comedida. Então, que sejamos esses que têm a boca comedida. Está falando, quem guarda a boca e a língua guarda a sua alma. Precisamos ter a boca comedida, guarda sua alma de muitas dificuldades, porque normalmente a gente, quando tem a boca muito solta, a gente fala o que não precisa. E aqui está dizendo, cale-se, escute mais, entenda o que você tem que falar, se não sabe o que tem que falar, fique quieto. Provérbio 21, 24, quanto ao orgulhoso, ao arrogante, o zombador é seu nome, ele age com orgulho e arrogância. Deus detesta, né? Provérbio 16, 18 ainda reforça, o orgulho precede a ruína e a arrogância de espírito a queda. Então, o orgulhoso, o arrogante, ele sempre vai cair, não tem jeito. Mais tempo ou menos tempo. E aí a gente não quer esperar o tempo do Senhor, a gente quer a gente ser, né, o produtor aqui da vingança, o vingador. Não somos nós os vingadores, nós somos aqueles que vamos cuidar da nossa vida, andar no caminho reto do Senhor e deixar que Deus faça o resto. A balança da equidade do Senhor, ela não falha, não é no teu tempo, que teus olhos, até tem uma passagem, eu não sei ela de cor, mas que você, eu acho que é o Salmo 91, que só com seus olhos você contemple a queda dos ímpios, a queda daqueles, então que não seja com o seu coração. Às vezes a gente vê caindo aquele que te fez mal, você vai, ainda bem, viu, a justiça de Deus. Não vá comemorar a queda do outro, senão os olhos do Senhor saem do ímpio e vai para ti. Então, que a gente olhe com os nossos olhos e entenda, Senhor, o Senhor fez aquilo que tinha que ser feito. O Senhor entrega no Senhor e até reconhece, né? O Senhor fez do jeito que tinha que ser feito. A gente acha, não, mas teria que ser diferente. Deus não precisa da nossa ajuda. Nós somos muito arrogantes e a gente é muito vaidoso. A gente acha que, né, a gente pode tudo. Não, Deus não precisa da nossa ajuda. Então, segue teu caminho, cuida da tua família, cuida da tua higienização mental aqui, faz as coisas do jeito que está dizendo aqui a regra do Senhor e tudo vai dar certo. Provérbio 21, 25. O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Né? Em Provérbios 6 diz assim, até onde você vai ficar deitado, ó preguiçoso, né? Não é para quem está deitado hoje que está frio, aquela coisa friozinho deitado, não é esse. É aquele que não tem diligência para sua vida, né? Acaba com os recursos que Deus deu. E aqui está dizendo, o desejo do preguiçoso mata, porque ele não tem desejo nenhum, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar, né? O preguiçoso é aquele que está sempre dizendo, eu estou indo, como é que está a sua vida? Estou levando, não seja esse. Provérbios 21, 26. O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá com generosidade, né? Que sejamos aquele que ajuda, né? Deus não fica devendo nada para você. Olá, Marcos. Deus não fica devendo nada, ele né, reconhece o coração justo. E aqui está dizendo, o cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá com generosidade, né? Então existe um contraste claro entre o comportamento cobiçoso e do justo. É isso que está nos falando aqui, que a gente seja, né? Vamos declarar, Senhor, livra-me da cobiça e da insatisfação, que eu me alegre com aquilo que o Senhor me deu. Ensina-me a ser generoso, a valorizar o que eu tenho e abençoar aqueles que estão ao meu redor. Que meus olhos não sejam cobiçosos, que eu olhe as coisas que estão, né? Que as pessoas têm e que eu abençoe. Nossa, que legal que ele conseguiu. Senhor, eu não mereço menos que isso. Me ajuda a conseguir também. Então, que a gente olhe, deseje com o coração bom, dizendo, olha, que legal que ele conseguiu, eu também quero. Não mereço menos que isso. Declara. Provérbios 21, 27. E seja aquele que vai ganhar por merecimento, né? Provérbios 21, 27. O sacrifício dos ímpios já é abominável, ainda mais quando oferecido com más intenções. Meu Jesus, né? Aqui está nos alertando da inutilidade e até da perversidade, né? Dos sacrifícios realizados sem sinceridades e com intenção egoísta aqui, né? Aqui está falando de sacrifícios a outros deuses, sacrifícios a nosso Deus também de forma ímpia, de escolha errada, né? Então a gente tem que sempre estar lavado, né? Aqui é uma reflexão, né? Que a gente nem sempre é sábio, nem sempre é tolo, né?
que a gente seja sempre esse que está buscando uma constante, né, um constante aprendizado, né, em que a gente faça aquilo que tem que ser feito de forma correta. Por exemplo, o sacrifício, a gente viu ali o sacrifício dos ímpios, que nós sejamos o sacrifício vivo do nosso Senhor. Então, Senhor, eu estou aqui, né, disposto a me colocar na sua, né, a seu serviço. Então, que eu seja esse sacrifício vivo. Declare: Senhor, ajude-me a oferecer a Ti o que é puro e verdadeiro, que minhas ações, o meu tempo e minhas palavras sejam um reflexo do Teu coração e do coração que busca e Te ama acima de tudo. Lindo, né, essa declaração. Provérbios 21, 28, estamos terminando já. Testemunha falsa perecerá, mas quem sabe ouvir falará sem ser contestado. Deus abomina a testemunha falsa. Tá lá. 6 coisas Deus odeia, lá em Provérbios, acho que é 8. 6 coisas Deus odeia e a 7ª ele abomina, e a 7ª é a falsa testemunha, aquela que provoca discórdias entre os seus. Deus abomina. Então, aqui está falando que a falsa testemunha perecerá, né? Justamente porque ele abomina isso. Já está. 9. É no 9. Provérbios 9. Então, ele está dizendo aqui, ó, mas quem sabe ouvir, falará sem ser... Olha só, aqui está falando, a falsa testemunha perecerá, mas quem sabe ouvir, quem escuta mais do que fala e sabe ouvir, falará sem ser contestado, né? Aqui é uma característica do sábio, aquele que sabe ouvir mais e fala, tem a boca comedida. Provérbios 21, 29, o ímpio aparenta determinação, mas o justo considera o seu caminho. O ímpio aparenta determinação, ele aparenta, né? A atitude do ímpio, às vezes, ela é uma atitude dissimulada, né? Mas o justo, ele considera o caminho certo, ele vai sempre refletir, né? Aqui está em Provérbios 14, 12, diz assim, há caminho que parece certo ao homem, mas o final conduz à morte. Então, o caminho do ímpio aparenta determinação, porque ele nem, na verdade, ele nem sabe bem certo onde ele quer chegar, mas o justo considera o seu caminho, porque ele está sempre olhando e fazendo a coisa certa e reajustando a rota. O justo, aquele que é justificado, ele está no caminho da sabedoria, então ele está sempre verificando a sua rota. Provérbios 21, 30. Não há sabedoria nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Esse versículo, ele reafirma, né, a soberania, a supremacia de Deus, né? Não há sabedoria nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. Não tem o que a gente falar contra esse que nos criou tudo, né? Criou a terra. Lá em Gênesis fala, né? Só com a palavra ele criou, e façam-se as águas, né? E faça-se a luz, e separem-se as águas com a própria palavra, né? E a sabedoria estava lá. A gente viu no começo aqui da leitura de Provérbios que a sabedoria estava junto com Deus. Antes da formação do mundo, a sabedoria já estava com Deus e com o Criador. Então, a sabedoria e Deus estão juntas, né? Porque é a mesma coisa. Sobre Provérbios 21, 31, para encerrarmos, meu Deus. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor, né? Aqui tá falando da importância do equilíbrio entre o esforço humano, porque a gente precisa estar preparado, e a dependência divina, né? Então, o cavalo é preparado para o dia da batalha. Que estejamos nós preparados para o dia da batalha, é isso que está falando, né? Mas que a vitória a vitória vem do Senhor, mas que a gente confie que tudo aquilo que vem, né, que nós iremos de verdade acessar é por conta de Deus. Temos que dar honra a quem tem honra, né? Não importa o tamanho do desafio e a força do adversário, a vitória pertence ao Senhor. Meu Deus, hoje a gente está muito atrasado. Hoje começamos já quase meia hora atrasado o nosso programa hoje, né? Tivemos de novo dificuldades técnicas, mas tá tudo certo. Eu vou fazer uma oração, porque nós encerramos Provérbios 21, vamos para Provérbios 22, amanhã, né? São capítulos longos, 31 versículos, é bastante coisa, tem coisa que eu nem explico, né? Porque não dá tempo. É realmente uma leitura que ela precisa ser repetida por muitas e muitas vezes. Eu, para estudar um capítulo para vocês, eu levo de 3 a 4 horas para estudar. Então, para poder trazer em 30, 40 minutos, é muito reduzido, né? Muita coisa para ser falado. Então, eu gostaria agora de fazer uma oração. Aquete o seu coração,
Dá uma respirada funda para você aquietar seu coração, para você entrar numa frequência agora com o Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de mergulhar na Tua Palavra em Provérbios 21. Obrigado pelos ensinamentos de sabedoria, de justiça, de equilíbrio, de dependência, de tudo aquilo que aprendemos hoje, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a praticar o que aprendemos, que a gente seja mais generoso, mais justo, refletindo o Teu amor em nossas atitudes, meu Senhor. Que nossos caminhos sejam considerados com cuidado, que a gente possa olhar o que a gente está fazendo e o que a gente está deixando de fazer, que sejamos guiados por Ti, sem arrogância, sem pressa, sem precipitação. Pai querido, que nossas palavras sejam serenas, que a gente tenha a boca comedida, que a gente tenha um pensamento no céu, que a gente tenha, ações prudentes, e que os nossos corações sejam sempre voltados à Tua vontade, Senhor. Pai, ensina a gente a trabalhar com diligência, a não desperdiçar tudo aquilo que o Senhor nos deu, a depender só de Ti para a vitória. Que possamos preparar nossos cavalos para a batalha. Que podemos nos preparar para tudo aquilo que o Senhor tem, que a gente possa preparar nossa voz, nosso pensamento, nosso corpo, para tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, e a gente possa confiar plenamente que o resultado final vem do Senhor. Livra-nos da cobiça, Senhor, da preguiça, da pressa, nos tira isso. Que a leitura de hoje, Senhor, nos fortaleça, nos edifique, nos aproxime cada vez mais de Ti, e que possamos transbordar esses ensinamentos para uma vida boa, plena, e também por uma vida das pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, entregamos essa leitura, entregamos a nossa vida, a nossa casa, o nosso dia em Tuas mãos, e o nosso caminho também a Ti, Pai, crendo que o Senhor vai estar à frente de tudo que acontecer no dia de hoje. Nos agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Amanhã, 7h30, estarei com vocês. Vou desligar agora aqui na internet e vou continuar na rádio só para dar o restante dos nossos recadinhos.